Olá, tudo bom? Estou tomando a liberdade para pedir para você que está assistindo esse vídeo de separar um pouco do seu tempo para assistir o conteúdo a seguir. É algo que pode ir de encontro às suas reais necessidades neste ano de 2023, que é de buscar a oportunidade de ter uma vida melhor. In questo momento stiamo vivendo un disastro causato dall'uomo su scala globale. La più grande minaccia che abbiamo affrontato in migliaia di anni. Se non agiamo ora, il collasso della nostra civiltà e la fine della natura, così come la conosciamo, saranno alle porte. Il pianeta sta urlando e il messaggio è chiaro. Il tempo sta per scadere. La quantità di anidride carbonica nell'atmosfera oggi è superiore del 50% rispetto all'anno 1900. Non solo stiamo emettendo più gas che inquinano la nostra atmosfera, ma stiamo anche abbattendo sempre più alberi, che sono i maggiori consumatori di anidride carbonica presenti nell'atmosfera. Distruggere quello che potrebbe essere il nostro unico rimedio contro questi gas nocivi sta diventando sempre più un problema di vita o di morte. Non c'è più tempo per le mezze misure, non c'è più tempo. Il nostro pianeta sta morendo. Il tema cambiamenti climatici è più grande di tutti noi, ma c'è bisogno di ognuno di noi affinché insieme possiamo garantire la possibilità di un futuro per le prossime generazioni. Dobbiamo sensibilizzare e riunire i migliori per discutere di questo argomento e capire che il nostro domani dipende da ciò che facciamo oggi. Insieme possiamo cambiare questa realtà e costruire un futuro abbondante per i nostri figli e nipoti. Noi di Energreener abbiamo la nostra sede nella città di Padova, in Italia, e abbiamo scelto il Brasile per questa implementazione per la sua vasta area di foresta preservata e potenziale energetico con energie pulite e rinnovabili. E San Paolo è stata scelta per il primo ufficio fuori dall'Italia. Abbiamo creato un team multidisciplinare di professionisti concentrati sulla trasformazione dell'ambiente in cui viviamo e sulla creazione di un futuro migliore per le persone. Abbiamo più di 10.000 ettari di foresta nativa per la cattura del carbonio e intendiamo espanderci di oltre il 500% nei prossimi anni. Il futuro sarà costruito sui pilastri di Energreener: libertà, trasparenza e sicurezza. Insieme torneremo a sorridere. La sostenibilità è un investimento che fai nel futuro del mondo. Bom, agora que você viu aí realmente a importância de tomarmos medidas para cuidarmos do nosso meio ambiente, quero te passar aqui uma grande oportunidade de negócio que está surgindo, ok? Que se chama Energreener. A Energreener é uma empresa que possui sede na Itália, ok? Essa empresa ela atua, fornecendo soluções para corporações diversas, no segmento de energia sustentável e créditos de carbono, ok? Qual é a visão dela? Ela está expandindo a sua atuação aqui para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é o maior país, no que tange ao potencial energético, com energias limpas e renováveis, ok? A área preservada, a área de mata preservada nesse país, aqui no Brasil é muito grande. Então, devido a isso, ela possui sede na Itália. Ela está realmente chegando no Brasil um grande potencial, para a geração de créditos de carbono, ok? Mais à frente você vai saber daquilo que estamos falando aqui, tá? Mas é algo assim, é um mercado gigantesco, ok? Que vai fornecer oportunidade aí para muita gente. A estrutura da empresa. A Energreener se posiciona no mercado brasileiro, com vantagens comerciais e uma ótima estrutura de pessoas extremamente qualificadas.
ela construiu uma equipe multidisciplinar e entre os profissionais da empresa estão engenheiros ambientais, biólogos, silvicultores, botânicos, químicos, físicos e especialistas em conservação ambiental. Tá? Ela juntou realmente uma grande equipe aí para desenvolver projeto, ok? Para a criação dessa oportunidade de se permitir, né, gerar créditos de carbono, né, com o intuito aí de preservar o meio ambiente, ok? Uma equipe altamente qualificada de profissionais que se preocupou, né, desde o processo inicial com a criação do projeto, passando pela regulamentação da atividade e também da autorização da geração de créditos de carbono. A gente vai estar vendo isso aí mais à frente aí. E qual é que é a visão dela? A Energreen investiu aqui realmente bastante no Brasil, em áreas preservadas, tá certo? E hoje ela possui mais de 10 mil hectares de mata nativa para a captura de carbono. Porém, a empresa pretende expandir essa área em mais de 500% nos próximos anos, sendo que cada hectare da mata nativa produz tipicamente entre 800 a 1.500 UCS por ano, unidades, ou seja, de crédito de carbono, com um retorno anual médio de 98.900 dólares por hectare. Então, abaixo é possível aí visualizar o potencial de receita que a área preservada da Energreen pode gerar e também a imagem via satélite da localização da reserva extrativa do rio Xingu. Ok? Então ela comprou uma área aí, adquiriu uma área de 10 mil hectares no Pará, tá certo? E essa área aí, ela investiu cerca de 50 milhões de reais na aquisição dessa área e com perspectiva de retorno aí de mais de 900 milhões, tá certo? Então, ou seja, toda essa área preservada, ela não adquiriu por acaso. Ela está realmente enxergando uma grande oportunidade para futuramente negociar créditos de carbono. E aqui, né, a gente tem um pouco uma visão da via satélite dessa área, tá certo? Então, são 10 mil hectares, sendo uma média aí de 1.150 créditos por hectare, sendo o valor médio do crédito no ano de 2022, 86 dólares, e total em dólares, né, porque são 10 mil hectares, a gente está falando de 10 mil hectares, cerca de 989 milhões de dólares. Então, olha o grande potencial, né, de retorno que essa empresa, né, estará obtendo por estar se preocupando, né, estar investindo aí na preservação ambiental. Aqui nós temos, né, uma breve apresentação do dono da empresa, ok? Marco Tamiaso, italiano. Ele é fundador e presidente da Energreen. É um profissional que tem mais de 30 anos de experiência em investimentos, né? Um cara fascinado pelas tendências de inovações no mercado, tanto que realmente decidiu aí apostar pesado aqui no Brasil, nesse segmento de crédito de carbono. E é consultor financeiro de grandes empresas ao redor do mundo, tá? Então, é um cara visionário, né? Abriu um negócio lá na Itália e já rapidamente expandiu o projeto aqui para o Brasil, enxergando realmente no país, né, um grande potencial aí para geração de carbonos, de créditos de carbono. Agora a gente vai falar um pouco sobre o mercado, ok? Estamos em um mercado com grande potencial de crescimento por conta de acordos entre os 193 países que compõem a ONU. Acordos onde esses países têm a obrigatoriedade de se adequarem às metas anuais de emissões de carbono. E essas metas são refletidas pelas empresas sediadas nos países adeptos ao acordo. Caso a empresa não atinja a sua meta, ela precisa adquirir créditos para compensar suas emissões. Ou seja, aqui está falando basicamente o seguinte, né? No mercado existem empresas que... Este mercado, né, é composto por empresas que poluem o meio ambiente e entidades que poluem o meio ambiente e empresas e entidades que preservam o meio ambiente, sendo que essas entidades ou empresas que poluem o meio ambiente, elas deverão pagar, né, adquirir créditos junto às empresas ou entidades que preservam o meio ambiente para poder compensar, né, a emissão de gases poluentes. Então, realmente é um mercado, né, gigantesco aí, ok? E que você está
já está a par, né, está tendo a oportunidade de estar a par deste mercado desde o início, ok? Muita gente ainda não ouviu falar de créditos de carbono, então você está chegando na frente da grande maioria das pessoas, tá certo? Então aproveite essa chance, porque realmente é uma grande oportunidade. E aqui a gente vai ver mais à frente, né, alguns dados, como em 2020, que foram cerca de 229 bilhões de euros negociados neste mercado de crédito de carbono, ou seja, 5 vezes mais que o volume negociado em 2017, segundo a Refinitiv Financial Solutions. Mas esse ainda não é o cenário ideal. Para atingir as metas propostas no Acordo de Paris, as emissões globais de gases que causam efeito estufa devem ser reduzidas anualmente, entre 1 e 2 bilhões de toneladas por ano. Isso significa que o mercado ainda precisa crescer 14 vezes mais do que é atualmente para que esses números sejam alcançados, ok? Então temos aí uma necessidade urgente de se aumentar áreas de matas preservadas para, na medida do possível, minimizar a poluição ambiental, né? Os danos da poluição promovidos pelos gases de efeito estufa. Tá certo? E a Energreen, ela está buscando expandir, né? Ela já adquiriu 10 mil hectares, né? Conforme foi falado aqui lá no Pará, ok? Investiu cerca de 50 milhões aí nessa área, e ela quer expandir para mais de 500%, para justamente aumentar a possibilidade de gerar ainda mais créditos de carbono, tá certo? Aqui na mídia, né? Isso já está falado, como eu falei, citei anteriormente aqui, né? Não é um assunto tão novo, né? Algumas revistas aqui, por exemplo, Exame, Estadão, né? Estão falando disso aí, ó. Brasil pode suprir metade da demanda de créditos de carbono até 2030, né? Diz um estudo. Mercado de carbono, né, na Forbes deve ter alta integridade, diz diretora da Natura. Estadão, Brasil pode dominar 15% do mercado de crédito de carbono em 2030. Na verdade, esse dado aí parece que já é até 48%, ou seja, quase a metade do mercado mundial, ok? E aqui, ó, CNN, crédito de carbono promove sustentabilidade e movimento economia global. Então, não é um assunto tão novo, já está realmente dando o que falar, ok? Mas muita gente ainda não sabe desse mercado. E é disso aí que a gente está falando, né, para justamente a gente se atentar para não deixar a gente não ficar de fora desse projeto. Os pilares da empresa, né? Liberdade, acreditamos que todos podem ter acesso às melhores oportunidades, né? Nesse mercado atualmente não é qualquer pessoa que pode ter oportunidade, né? A pessoa necessariamente precisa ser proprietária de uma área, de uma reserva, para poder negociar crédito de carbono. Então não é qualquer pessoa que tem hoje dinheiro para poder comprar, né, essas áreas, né, e negociar crédito de carbono, mas a empresa realmente está proporcionando isso para os investidores. Segurança, desenvolvemos processos simples e seguros para você conquistar o mundo. Integração, buscamos uma solução única e digital para oferecer a melhor experiência. Transparência, comunicação aberta e honesta entre parceiros, clientes e agentes. E facilidade, tornamos simples o acesso a ativos de crédito de carbono. Ok? Então foi falado, já falei aqui no início, né, desse slide aqui, que hoje não é qualquer pessoa que pode negociar crédito de carbono. Ela tem que adquirir uma área, uma propriedade, para poder pensar, né, em entrar para este mercado. E aí, né, o mais importante de tudo, não menos importante, é justamente como fazer parte deste projeto da Energreen, ok? Então você se torna um conveniado da Energreen, né, por meio de investimentos diversos a partir de $10, ok? A Energreen produz e comercializa créditos de carbono e energias renováveis e você participa dos lucros obtidos pela empresa, ok? Então todo investimento que você fizer, você vai ter uma rentabilidade diária, a gente vai estar vendo isso mais à frente, ok? Que vai permitir, né, essa rentabilidade diária, né, é a perspectiva realmente de lucratividade, né, para você ter direito à participação de lucros da empresa. A legislação. O CS, Unidade de Crédito de Sustentabilidade, possui a natureza jurídica de direito sobre bem intangível, puro e incorpóreo, transacionáveis e intransferível, nos moldes definidos no artigo 3, né, 27 aqui,
da Lei número 12.651/2012. É gerada pelo compromisso de produzir benefícios ambientais através da proteção da natureza, associada a um plano de negócios que visa o desenvolvimento sustentável de uma região. Então a empresa realmente está adequada, né, à nossa legislação. E a lei número 14.119, de 13 de janeiro de 2021, expandiu o entendimento sobre o pagamento sobre serviços ambientais e facilitou o pleno desenvolvimento da nossa proposta. Contratos de negócio. Aqui são os investimentos diversos que você pode fazer para poder participar da N-Green. O primeiro contrato, né, tem duração de 30 dias. O contrato mínimo é cerca de $10, né, um pouco aí de cerca de 54, 55 reais. E o contrato máximo $499, né? A rentabilidade diária até 0,4% ao dia, ok? Uma perspectiva média aí de 3 a 15% por mês. E saque mínimo, né, de $1, ou seja, a partir de $1 você pode solicitar o saque da empresa. Ok? Contrato número 2, duração de 60 dias. Temos contrato mínimo aí de $500 e contrato máximo de $4.999. A rentabilidade média até 0,5% ao dia e saque mínimo de $1. Contrato número 3, duração de 90 dias. Contrato mínimo, sendo que o contrato mínimo são $5.000 e o contrato máximo $49.999. Né? A média diária de rentabilidade é até 0,6% e saque mínimo também de $1. E o contrato número 4, duração de 100 dias corridos, contrato mínimo de $50.000, né? E o contrato máximo aqui de $500 mil. E rentabilidade média de até 0% ao dia, ok? Sendo um saque mínimo também de $1. Então são esses os planos de investimento da empresa, ok? E todo dia você vai ter uma rentabilidade aí para você ganhar dinheiro neste projeto. Então, plano de comissionamento em até 18 estágios, né? Você tem a oportunidade aí de ter ganhos passivos neste projeto por meio da indicação da oportunidade para as outras pessoas. Ganhos entre 10 a 16%, ok? Quando você atinge metas de graduação na empresa, você tem bonificações diversas, tá? Então, quando você chega no nível Greener, você tem ganhos de até 10%. O nível do Prime, né, com contrato mínimo, você tem que é de $100. Quando você fizer um volume de $10.000, né, de captação aí, né, de você trazer, né, seus amigos, indicar a oportunidade para as outras pessoas, né, na sua equipe, quando for movimentado $10.000, você se torna no Prime. Né, supervisor, um contrato mínimo, você tem que ter $500 e um volume de equipe de $50.000. Supervisor Greener, contrato mínimo $1.000 e um volume de equipe de $500 mil. Ok? Então tá aí, né, os estágios, né, alguns estágios aí de graduação, ok? Sendo que no primeiro estágio você tem aí 5% de bonificação, segundo estágio 2%, terceiro estágio 1%, quarto estágio 1%, quinto estágio 0,5%, sexto estágio 0,5%, né, no nível do Greener, ok? Você tem esse ganho aí realmente sobre o volume de toda a sua equipe. O Prime, né, 0,5%, mais 0,5% no sétimo nível, além dos 6 anteriores. O Supervisor, mais 0,5% nos níveis oitavo e nono, ok? E o Supervisor Greener, mais 0,5% no 11º estágio, ok? Então, ou seja, a perspectiva de realmente de ganhar dinheiro nesse projeto é muito grande. E aí, plano de comissionamento, continua aí. Gerente, contrato mínimo $2.000, volume de equipe $2 milhões movimentados. Diretor, contrato mínimo $5.000, volume de equipe $10 milhões. E diretor Greener, contrato mínimo de $10.000 e volume de equipe $50 milhões. Tá certo? Então, enfim, né, todos os estágios aí de graduação realmente permitem uma grande rentabilidade, né, uma grande perspectiva de lucratividade, tá certo? Então tá aí as qualificações, o Greener, né, todos
as qualificações do Greener até o diretor Greener, né? Você tem que renovar o contrato com 300%, seja por meio do seu investimento, né? Com seu investimento atingir 300% de retorno, você tem que renovar automaticamente. Ou então, né, por movimentação, por volume gerado pela sua equipe, né, por sua formação de equipe, né? Então, né, no momento que você indicar seus amigos, seus contatos para fazer parte do projeto, né, quando você movimentar cerca de 300% do seu investimento, né, por meio da indicação dos seus contatos, dos seus amigos, ok, dar oportunidade para as outras pessoas, você automaticamente precisa renovar o contrato, justamente para você, para a empresa garantir a sustentabilidade, tá certo? Então, enfim, são esses planos aí, ok? Tem aí novamente a explicação, né, de ganhos aí em cada estágio. Eu não vou falar muito aqui, já falei demais. E aí agora realmente é só você aproveitar essa grande oportunidade que está chegando até você, ok? Meu nome é Arthur Vinícius, eu quero realmente desejar desde já para você sucesso neste empreendimento, ok? Qualquer dúvida, vou deixar o meu contato aqui para você, para devidos esclarecimentos. Então, não deixa de fazer parte, tá? Desse projeto que está se iniciando, que realmente pode garantir para você aí um futuro brilhante nos próximos anos, tá certo? Então é isso aí, gente. Um forte abraço e tamo junto!